Olá, são 10 minutos. Uma palavra que pode afastar familiares e amigos próximos no instante, heresia. O que significa heresia? Isto significa que se desviarem da fé ortodoxa e seguiram um caminho diferente, há muitas heresias no mundo que se desviam da vontade de Deus e que têm causado controvérsia social. As pessoas que experimentam, direto ou indiretamente, os danos desta heresia tornam-se, mais tarde, extremamente cautelosas. É verdade que a vigilância das pessoas é um bom senso para se protegerem a si próprias e aos seus entes queridos. Mas sabia que esta antipatia pela heresia pode ser uma ótima ferramenta para alguém satisfazer os seus próprios interesses? Conhecem a caça às bruxas que se praticava sobretudo na Europa medieval. O alvo era principalmente viúvas e mulheres solteiras extremamente ricas. Se forem falsamente acusados de serem bruxos, devem pagar todos os custos necessários para provar que não são bruxos. Desde o custo do arrendamento dos instrumentos de tortura até os salários dos técnicos de tortura e dos juízes, todos os custos necessários durante os julgamentos e todos os custos necessários durante a execução de uma queima na fogueira, caso se confirme que uma pessoa é bruxa. Para além disso, a bruxa tem de pagar a bruxa ao Papa. Havia ainda outro castigo depois de ser queimada na fogueira como bruxa, que era a confiscação de todos os bens. Uma pessoa que se tornasse bruxa sofria enquanto pagava salários aos executores dos julgamentos das bruxas e ao Papa, e acabava mesmo por herdar todos os seus bens para o gangue que assassinou. Desta forma, transformar pessoas inocentes em bruxas e matá-las tornou-se um negócio que não parou até cerca de 500.000 vítimas fossem criadas. A imagem herética de ser uma bruxa era o melhor objeto de negócio de alguém. Será que se dedicaram realmente à caça às bruxas com um coração puro, mesmo que não houvesse qualquer ganho financeiro? Que todos aqueles que foram injustamente sacrificados descansem em paz. As molduras de heresia também foram usadas eficazmente para eliminar o inimigo. Há 2000 anos havia muitas denominações no judaísmo israelita, incluindo os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes e os essênios. Havia frações divididas por várias doutrinas e divergências de opinião, pelo que havia sempre grandes e pequenas disputas e discussões. Nessa altura, apareceu uma pessoa no judaísmo que se chamava Jesus. À medida que ele testemunhava as suas palavras surpreendentes, curava doenças e até fazia milagres, dezenas de milhares de pessoas reuniam-se rapidamente. No entanto, havia pessoas que não se sentiam confortáveis com Jesus, nomeadamente os líderes religiosos judeus da época. A privação psicológica deve ter sido muito difícil de suportar, pois os crentes que antes nos respeitavam e faziam doações deixaram-nos e seguiram Jesus. Havia uma forma espantosa de recuperar os seus direitos adquiridos, que era a moldura da heresia. Os líderes religiosos juntaram-se e transformaram Jesus, o justo dos justos e o Filho de Deus, num herege desavergonhado. No entanto, havia muitas pessoas que seguiam Jesus naquela altura. Por isso, como é que isto foi possível? Por isso, precisavam de uma justificação plausível para acusar Jesus de heresia. Os discípulos de Jesus infringiram a lei ao cortarem e comerem cereais ao sábado. Jesus cura no sábado. Quebrar a tradição dos anciãos e não lavar as mãos ao comer o pão. Desta forma, eles criticaram Jesus e tentaram apanhá-lo numa armadilha, fazendo-o escorregar nas suas palavras. O que acontecerá ao povo quando os líderes religiosos acusarem Jesus de ser um herege com palavras tão plausíveis? Depois disso, as pessoas cuspiram na cara de Jesus, bateram-lhe com os punhos e as palmas das mãos e zombaram dele. Os líderes religiosos não tinham de sujar as mãos, mas bastava um pouco de instigação do povo para que os seus objetivos fossem automaticamente alcançados. Sem conhecer as intenções ocultas dos seus feios líderes, o povo tolo e ingênuo executou Jesus por heresia, com a intenção de aplicar a justiça de Deus. Como resultado, os líderes religiosos conseguiram recuperar os crentes perdidos para o herege Jesus e eliminar com sucesso Jesus, que era o seu inimigo político. Mas, agora que o tempo passou, o que é que pensa? Jesus era um herege? Ele era um criminoso?
Não devemos deixar-nos enganar pela casca de uma causa, mas a ver a verdade que se esconde no seu interior. Então, e hoje? Será que essas barbaridades que se faziam há 2000 anos ou durante a Idade Média desapareceram? Não é verdade? Ainda hoje os quadros de heresia dão muito dinheiro. Algumas pessoas pedem uma consulta de cerca de 1000 euros dizendo que vão salvar os seus familiares que caíram na heresia. Noutros casos, algumas pessoas acusam outras de heresia para eliminar os seus adversários políticos e solidificar ainda mais o seu poder dentro da igreja. Por que eles fazem isto? Será para a implementação da justiça de Deus? Continuarão a fazê-lo sem qualquer indemnização? É difícil para as igrejas que estão a crescer rapidamente nos dias de hoje evitar o estigma de heresia das denominações estabelecidas. Como sempre, os líderes tomam a liderança e apresentam todo o tipo de justificações para perseguir as pessoas por serem diferentes deles. Quem determina a heresia? Nunca devemos esquecer que aqueles que definem socialmente a heresia são sempre líderes religiosos com interesses adquiridos. Por que a humanidade não aprende com a história e não cai nos mesmos truques? Como é que evitamos repetir os mesmos erros? Aqui está a melhor coisa que podemos fazer como membro do público. A maneira de fazer isso é ficar simplesmente quieto. Por favor, não se deixem incitar ou influenciar por ninguém, mas esperem e observem calmamente as palavras e ações de ambos os lados. Só isso pode evitar muitos infortúnios. No momento em que se tira conclusões precipitadas e se começa a condenar seriamente alguém com palavras e ações, comete-se um erro que pode ser grave tanto para Deus como para as pessoas. Desta forma, o adversário torna-se um herege e eu torno-me num Satanás. Foram 10 minutos. Obrigada.